tarde a todos e a todas. Que a luz do Cristo e a presença dos bons Espíritos permaneçam conosco hoje e sempre. Planeta Terra, a nossa grande escola. Esse é um tema que atrai, no mínimo, a curiosidade de muitas pessoas, sejam espíritas ou não. Muitas pessoas hoje ainda se perguntam: existe vida ativa em outros planetas, em outros orbes? E esse é, aliás, um campo da pesquisa da ciência. Mas nós já somos informados desde sempre pela doutrina espírita, através de um dos grandes pilares dos nossos ensinamentos, que é a crença na pluralidade dos mundos habitados além deste planeta onde eu e você, com gratidão, recebemos a reencarnação presente. E dando início então a esta reflexão, que é o convite desta noite a cada um de nós já vamos nos lembrar das palavras do Mestre Jesus, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, do item 1, quando Jesus nos esclarece dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Pois há muitas moradas na casa do meu Pai, e se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Nós iniciamos esta tarde a nossa meditação buscando entender o objetivo e o propósito de Deus ao nos colocar agora melhorou. O chamado do Mestre Jesus para entendermos o propósito da nossa reencarnação neste planeta. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual é o propósito desta nova vivência atual através da pluralidade das existências ou das reencarnações. Quando analisamos o planeta Terra, a sociedade, o conjunto da economia e da sociedade de um modo geral, grandes questões filosóficas surgem ao longo da nossa caminhada. Perguntas que pessoas, amigas, familiares ou não, ou em determinado momento eu ou você fizemos ao longo da nossa caminhada existencial. E são questões e perguntas filosóficas que angustiam a sociedade moderna, considerando todo este contexto complicado no qual vivemos hoje, agora. Muitas pessoas se perguntam: por que nasci neste planeta de sofrimento? Outras ainda perguntam: por que convivo nesta sociedade perversa, má? Mas não para por aí. Outros ainda se perguntam: se a reencarnação é verdadeira, por que não nasci então num país de primeiro mundo e nasci exatamente aqui no Brasil? E ainda, se a pluralidade dos mundos habitados é real, por que não nasci num planeta mais evoluído que o atual estágio do planeta Terra? E ainda, se Jesus realmente cuida do planeta Terra, como dizem os espíritas, como regente planetário, nós estamos esquecidos na imensidão do universo? Queridos irmãos e irmãs, são questões filosóficas de uma profundidade moral e espiritual gritante e que necessitam de respostas a uma sociedade que busca compreender o sentido da própria existência diante dos inúmeros desafios ao qual eu e você estamos diariamente sujeitos. A pergunta então principal desta tarde é:
por que precisamos de um planeta? Se os espíritos superiores nos esclarecem que somos criados espíritos imortais, simples e ignorantes, e conquistamos ao longo das caminhadas evolutivas o nosso amadurecimento, nós não poderíamos então realizar este processo na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual? E a resposta está: nós precisamos de um planeta simplesmente porque temos a necessidade de reencarnarmos. O mundo físico, o planeta, este ambiente ao qual os nossos sentidos captam, enxergamos, ouvimos e tocamos, ele nos oferece todas as condições essenciais para as mais diversas experiências da vida. Experiências estas responsáveis pelo processo de amadurecimento do ser, seja no primeiro núcleo social, que é a família, no trabalho, na vizinhança, na coletividade religiosa, exemplo, a casa espírita da qual estamos interagindo aqui hoje, e na nossa relação com o planeta, com o ecossistema e com a divindade. Precisamos de um planeta porque nós participamos da obra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que nós ganhamos um corpo físico completamente compatível, ou seja, em harmonia com as leis que regem este planeta. E através deste corpo físico, nós colaboramos com a humanidade e ao mesmo tempo nos adiantamos. Quando nos dedicamos a ajudar, a colaborar, a construir, a elaborar ou a reelaborar o caminho, nós estamos ao lado de Deus, colaborando nesse processo de construção e reconstrução social. Uma palavra amiga, um apoio a alguém que esteja em necessidade, uma pessoa que esteja em sofrimento, um animal, uma planta que resgatamos. Nós estamos então semeando a energia do amor, do bem, da paz, que são processos previstos no Evangelho de Jesus e que eu e você somos convidados a todos os instantes a sermos colaboradores e cooperadores desta visão maior. Precisamos de um planeta e de reencarnarmos para repararmos os débitos de existências passadas. E conforme nós vamos reparando esses débitos de existências anteriores, nós vamos ao mesmo tempo reconstruindo a nossa consciência no processo da evolução. Por isso nós estamos hoje ainda vivenciando um momento planetário de expiações e de provas, ou seja, as nossas limitações que ainda trouxemos a cada nova existência, que necessitam ser lapidadas para que tenhamos a condição moral, espiritual e vibratória de vivenciarmos experiências muito, mas muito maiores no futuro não muito distante. Precisamos estar aqui neste planeta hoje, nesta tarde, 17 e 16, para progredirmos na estrada da evolução, porque estamos sujeitos a uma grata lei chamada a lei do progresso. Uma das leis que de uma forma muito linda os espíritos superiores compartilham conosco em um dos capítulos do Livro dos Espíritos. E quando você abre o capítulo que trata das leis, tudo fica mais fácil quando pegamos todo esse contexto conturbado em que vivemos e o analisamos à luz da doutrina. E nós começamos a entender os porquês de muitas situações que acontecem conosco e com o coletivo, mediante a análise desse capítulo da Lei do Progresso.
propósito. Nada volta para o nada, como nos esclarece o Espírito. Nada. Para tudo há um objetivo, um propósito. Ainda que estejamos cumprindo a meta que trouxemos para a presente reencarnação e reparando os nossos débitos, tudo possui um objetivo único, que é o nosso amadurecimento, a minha trajetória, a sua trajetória, a minha história de vida, a sua história de vida. O processo construído que no final de mais esta existência terá colaborado para que eu retorne ao mundo espiritual melhor do que aqui cheguei. Na questão 172 e 173 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz uma questão importantíssima, que eu quero que você ouça com todo carinho, e que faz a diferença na análise desse tema hoje, nesta tarde. Kardec pergunta da seguinte forma aos espíritos: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra, somente aqui no planeta Terra? E olha que os espíritos esclarecem: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo, ou seja, as deste planeta, não são as primeiras e nem as últimas, mas as mais materiais e, ouçam, distanciadas da perfeição. Significa que eu e você não estamos aqui nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta vez, não. Nestas idas e vindas, fomos muitos personagens, vivenciamos muitas histórias e construímos uma bagagem que trouxemos a cada nova oportunidade de aqui estamos. Porém, os Espíritos nos esclarecem que estar aqui na Terra ainda não é o paraíso. Por quê? Porque nós estamos muito distantes ainda da perfeição, porque nós estamos ainda fortemente vinculados à matéria. Na questão 173, olha que interessante que Allan Kardec também pergunta aos espíritos. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo planeta? Ou viver 1, 2, 3, 4 reencarnações e pá, vou para o mundo melhor. Será assim? Olha o que nos esclarece os espíritos de hoje. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, no mesmo planeta. Agora, olha só que difícil de descer essa frase. Se não estiver bastante adiantado para passar para um mundo superior. Essa desceu meio indigesta, não foi? Em outras palavras, eu desejo ir para um mundo superior, para um mundo melhor moralmente, tecnologicamente, espiritualmente. A única condição é adiantar-me bastante para eu passar para um mundo superior. Você sabe o que acontece? Parece que nós temos uma tendência, e eu estou falando por mim, de repetirmos alguns padrões. Por isso que nós temos a grata oportunidade de retornarmos ao planeta Terra para corrigirmos a nossa trajetória, que é exatamente o passaporte para uma possibilidade de uma experiência muito maior, melhor e superior. E quando eu analiso quem sou eu, quando eu analiso a minha personalidade, quando eu analiso o meu caráter, quando eu analiso a minha visão de ser em relação ao outro, ao ecossistema e à divindade, eu percebo que eu trouxe ainda muitas coisas para serem resolvidas e que hoje, neste momento, ainda não foram tratadas. Então eu preciso me adiantar.
Eu preciso, a cada nova oportunidade reencarnatória, depurar o meu espírito, tornando-me menos material, menos denso, menos pesado, para que eu tenha a condição vibratória necessária de compreender aquilo que hoje, no meu nível intelectual, eu ainda não consigo. E como que isso ocorre, Wander? Simples, através das dinâmicas da vida. Daquilo que me traz alegria, mas daquilo também que me traz frustração. Daquilo que me traz dor, daquilo que me traz alívio. Da conquista, da derrota, dos percalços do caminho. E que eu pego tudo isso e transformo numa maravilhosa experiência, ainda que o meu amigo, o meu irmão, não compreenda o porquê de comportar-me diante das adversidades da vida desta forma, se todo o quadro, se todo o cenário exposto aos meus olhos seriam suficientes para jogar-me no chão e eu então falar: Deus, chega, não quero mais saber disso, eu quero voltar. Mas ao contrário, quando somos alcançados pela luz, em nossas trevas interiores algo começa a acontecer, começa a clarear e começamos a nos modificar. Reforma íntima. Então, quem sabe você sentado aqui nesta tarde esteja se perguntando: muito legal que você está compartilhando esta tarde, Ana, está entendendo? Mas me diz uma coisa, por que nem tudo são flores na nossa vida? Não poderia ser? Todos aqui gostam de jardins bem floridos? Não é bonito? Você levantar de manhã, um jardim florido, você abre a janela da sua sala ou a porta da sua cozinha, um gramado, quem não tem gramado não tem problema, os vasos com plantas e com flores, e você então respira e fala: estou começando uma segunda-feira legal, de paz, de tranquilo, estou indo para o meu trabalho bem disposto. Nossa, estou bem, estou leve. É assim que acontece sempre. O que vocês acham? A realidade é outra, porque às vezes abrimos a porta da nossa casa, abrimos a nossa janela e nos deparamos com um imenso deserto. Embora florido, embora com plantas, embora ornamentado, mas uma prática nos transmite apenas uma sequidão. E já sabemos que temos que encarar o nosso trabalho, temos que encarar aquele supervisor abençoado, aquele colega, ou aquele filho, aquela filha, aquele cônjuge, enfim. Não vamos ficar aqui descrevendo, que daria uma lista enorme. E são os elementos essenciais para nos amadurecer. Nem tudo são flores na minha vida e na sua vida, porque nós planejamos a nossa reencarnação de acordo com os nossos méritos e deméritos. E por isso a família, as condições físicas, o relacionamento conjugal, o trabalho, a presença numa instituição religiosa, tudo isso vai ocorrer de acordo com os nossos méritos e com os nossos deméritos. Por quê? Porque é aí que encontra-se a fonte dos nossos ajustes interiores. Então eu tenho a família que preciso ter, a mamãe que preciso ter, o papai, o filho complicado e a filha que precisamos ter, o relacionamento conjugal que precisamos ter. Porque é a fonte essencial do amadurecimento. Nem tudo são flores, porque nós vivemos a lei do livre-arbítrio, ou seja, assumimos consequências das nossas ações e escolhas agora, hoje e também para a vida futura. Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão supremo, que em nenhum momento da construção humana Ele nos impediu de alguma coisa. O fato é, eu e você, inevitavelmente chegaremos um dia à perfeição. Mas as escolhas do caminho ficaram
a mim e a você. Nós ainda somos seres muito bélicos, ou seja, nós agimos ainda fortemente guiados pela emoção. E a emoção faz com que atropelemos todo o processo decisório na nossa vida. Tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, falamos aquilo que não gostaríamos de ter dito, e aí nós vamos correndo atrás dos cacos para tentar consertar problemas já hoje nessa existência, porque nós temos o livre-arbítrio. Nem tudo são flores na nossa vida, porque nós ainda vivemos em um planeta de nível evolutivo chamado de provas e de expiações. É nesse nível vibratório que nós temos as condições de resolver o que precisamos para estarmos em um mundo em regeneração. Precisamos resolver aqui, nesse momento, repensar constantemente as nossas posturas, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas visões sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o coletivo, para que em um mundo de expiações e de provas venhamos a construir o caminho para participarmos de um mundo em regeneração. E ainda, como eu acabei de falar, porque estamos sujeitos à lei de causa e efeito o tempo todo. Diante do que eu falei, talvez você se pergunte: existe então um destino traçado para a Terra? Um destino fatal, imutável? Desde as pequeninas coisas que nos acontecem até o macro. E nós vamos ter uma luz sobre essa questão na questão 259 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec sabiamente pergunta: do fato de pertencer ao Espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e a buscamos? O que você acha? Pense aí. Tudo, absolutamente tudo que ocorreu com você até agora, hoje, você buscou, você programou, já estava determinado mesmo, fatalmente iria acontecer? Ouça o que os Espíritos nos esclarecem: todas não. Porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. E escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais, e são, muitas das vezes, ouçam, consequências das vossas próprias ações. Voltamos ao planeta Terra, com a bagagem construída, acertamos com os nossos mentores espirituais o gênero de luta, o gênero de prova que vamos encarar nesta reencarnação, mas os pormenores e a condução do processo é conosco. Se eu pedir para você esta tarde, e a mim também, fazer uma profunda análise de qual é o gênero de prova da minha vida nessa existência, eu tenho certeza que você saberá qual é. Qual é aquele calo? Qual é aquela dificuldade aparentemente insuperável? Qual é aquela prova diária da nossa vida e da nossa existência? Melhorar esse processo cabe a mim e a você, através do lapidar do espírito, de espiritualizar-se, de desejar aproximar-se da divindade, de fazer o bem, de fazer o melhor, de reformar-se intimamente. E depois de tudo que eu disse aqui esta tarde, nós temos aqui um alerta gracioso que nos apresenta o Espírito Joana de Ângeles no livro A Grande Transição, do irmão Divaldo Franco. Ouça essa frase pelo Espírito Joana de Ângeles como uma oração.
Eu vou compartilhar aqui com você. Os espíritos renitentes, ou seja, teimosos na perversidade, no mal, nos desmandos, na sensualidade degradante, estão retornando lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos repugnantes, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento da lei de amor. Espera aí, você está dizendo então que Deus está punindo pessoas e não permitindo que reencarne mais aqui na Terra? Não. Deus tem uma didática para lidar com os espíritos. E a didática é ensinar através dos próprios erros. E o que Joana compartilha conosco é: muitos irmãos que hoje fazem o seu processo de desencarne já estarão assumindo compromissos em mundos de níveis vibratórios inferiores a este ao qual nós estamos aqui. Para ser punido, não. Para colocarem em prática a bagagem até agora adquirida, ajudando irmãos que estarão lá iniciando as suas trajetórias reencarnatórias, moral e intelectualmente menos experientes do que nós que estamos aqui neste nível. E terão a oportunidade de, fazendo o trabalho do bem, de retornarem a este mundo, quando, acredito eu, estiver vivenciando a plenitude, quem sabe, de regeneração. O caminho é nós estarmos aqui hoje, aproveitando o nosso processo reencarnatório, apesar de tudo que nos acontece. Desencarnes em massas ocorreram nos últimos anos, continuam ocorrendo, por exemplo, nos processos de guerra que lamentavelmente estão aí, e muitos desses irmãos não retornarão mais aqui. E eu e você estamos aqui hoje. A pergunta é: por que eu e você estamos aqui hoje, neste domingo, neste horário, nesta casa espírita? É o acaso? Gente, existe um propósito maravilhoso da divindade para a minha vida e para a sua vida. O que nós precisamos é nos despertarmos e aproveitarmos a nossa estadia no planeta Terra. Ou tem alguém aqui querendo reencarnar no mundo primitivo? Me dá a caneta aí que eu vou fazer a listagem de uma vez para passar para os mentores. Alguém se candidata? Dou-lhe uma. Ninguém quer ir para o mundo primitivo? Ninguém? Eu também não. Gente, no mundo primitivo não tem internet. Gente, o que é que está no mundo primitivo sem internet? Nem chuveiro quente. E nem o livro dos Espíritos e essa reunião maravilhosa na qual estamos aqui. Mas olha, eu estou aqui e você também. Está todo mundo aqui? Belisca o seu braço aí. Você está encarnado mesmo? Tá, né? Não estou vendo um espírito materializado. Graças a Deus, meu marido. Todo mundo encarnado aqui ainda. Tá? Vamos aproveitar, irmãos e irmãs, a nossa estadia aqui neste planeta. Devemos então ser gratos. Se hoje nós estamos aqui no planeta Terra, com certeza é porque eu e você vencemos estágios anteriores e nós conquistamos o mérito de vivenciarmos esta reencarnação hoje, século 21, na contagem humana cronológica do planeta Terra. Nós já passamos por muitas situações, já vivenciamos sintonias pesadas, mas nós fomos aprovados e estamos aqui com esta oportunidade. O mundo primitivo é o mundo primário, é a era jurássica,
é o início da civilização, onde a vida básica e sobrevivência ela é preponderante em detrimento da vida espiritual. É lutar para sobreviver. É o início da construção moral e espiritual de uma civilização. Mundo de expiações e de provas, nós ainda estamos numa transição. Luta do bem contra o mal, ajustes de erros do passado, evoluirmos nas nossas emoções e na nossa inteligência. Nós temos o poder de estragarmos uma semana inteira já na segunda-feira, se nós nos deixarmos guiar por nossas emoções. Você discorda? Somos ainda muito emotivos. E sabe para quem que eu estou falando? Para mim. Para mim. Então eu respiro 50 vezes, respiração profunda, prendo, solto. Vou para um outro cantinho antes de tomar qualquer atitude ou verbalizar alguma coisa. Porque a minha tendência da minha personalidade é totalmente o contrário. E quando eu vejo, eu me arrependo, mas eu já fiz. É nessa reencarnação que eu tenho que cuidar disso. Mundo e regeneração, que é o que nós desejamos e já escutamos tanto nas nossas casas. Uma sociedade reconstruída com novos valores morais, aonde o bem predomina. Mundo feliz, onde a ciência, a tecnologia e a lei do amor é vivenciada em sua plenitude. E o mundo divino, morada dos espíritos puros, o bem absoluto, onde a ignorância em nenhum nível jamais existe. Compreendem o processo? E Deus não tem pressa, porque cada um de nós aqui temos um momento, o nosso momento. Então Deus espera 5 bilhões de anos, 4 quadrilhões de anos. Isso não é contagem humana, nós já somos eternos. Nós já somos eternos. Obrigado ao Mestre Jesus por esse planeta. Como toda escola, se eu estou aqui hoje é porque passei de série, embora às vezes permaneça em dependência em algumas disciplinas. No meu antigo segundo grau, era segundo grau na minha época, nós passávamos de série e ficávamos em dependência em outra disciplina. Veja que vivenciou isso aqui na escola. Vou te passar, ainda existe isso. Você passou para o ano tal, mas está em dependência na matéria tal. No meu caso era sempre matemática. Vou precisar de mais umas 500 reencarnações para resolver a matemática da minha vida. Mas eu passava feliz, mas cumpria a dependência que ficou. Se nós estamos aqui é porque nós passamos de série e já cumprimos a dependência, abre aspas, nas matérias do nosso ser que precisavam ser trabalhadas. Obrigado ao Mestre Jesus pela reencarnação, sim, porque nós estamos hoje aqui no planeta Terra e muitos espíritos aguardam no plano espiritual, ansiosos por uma oportunidade de retornar à Terra. Para quê? Para consertar e eu continuar a evoluir os seus erros passados. E nós estamos aqui. Eu não sei quanto tempo levou da minha última reencarnação para essa. Não sei. Temos o esquecimento. Mas eu faço uma noção muito nítida de quem eu tenho sido no meu passado, analisando o meu presente, o meu hoje. E quando eu acho que tudo está ruim, que eu só reclamo, que eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para descansar de novo, e eu não aguento os meus familiares, e está dando tudo errado, e a doença bateu na porta, e as contas não fecham, e o salário não dá para nada, e o gás acabou, eu tenho que lembrar que eu estou aqui com um propósito muito superior
a estas situações que são a fonte do meu amadurecimento. Se eu não entender isso, eu vou precisar voltar, e voltar, e voltar, e voltar, até que um dia eu compreenda e siga adiante. Essa é a verdade. E tem muitos de lá assim: volta, Wander, para eu ir no seu lugar, né? Volta que eu quero ir, eu perdi muito tempo. E quando nós estamos de volta no plano espiritual, sem a barreira da matéria, tudo fica muito claro diante do nosso ser. É apenas o ser. Não há limite, não há muro, não há cortina. Não há mais teatro. O que há é nós diante da nossa própria consciência. E a dor e o desejo de retornarmos e agradecermos a oportunidade de fazermos o melhor possível na construção do processo. Obrigado, Mestre Jesus, pela natureza visível, pelo ecossistema, pelos belos cenários que nos cercam, pela integração do homem com a terra, com a natureza. Deus nos trouxe aqui e ainda no processo da evolução do planeta criou belos cenários para nos oferecer o melhor ambiente possível para vivenciarmos a nossa reencarnação. Olha a nossa cidade. Eu particularmente acho Friburgo muito bonita. Montanhas, rios, florestas. Agradecer a Deus pelo pedacinho do planeta Terra chamado Brasil, que, como nos esclarece um dos nossos livros psicografados, Coração do Mundo e a Pátria do Evangelho. Celeiro de espiritualidade para o mundo. Espiritismo, o cristianismo mais diretamente com todas as suas ramificações e missões, e outras religiões que aqui vêm e fornecem um caminho de espiritualidade para outros, inclusive nós espíritas. E nós estamos aqui nesse pedacinho de terra chamado Brasil, apesar de toda a situação política e econômica, não importa, reencarnamos aqui. E se tivéssemos reencarnados na faixa de Gaza, talvez já tivéssemos desencarnado. Isso é sério, poderíamos estar lá. E se tivéssemos reencarnado em Rússia ou Ucrânia? Olha o nível de dificuldade evolutiva que esses irmãos estão vivenciando. E olha nós aqui hoje, numa tarde de domingo, gente. Isso é bom demais. Nem todo lugar poderíamos ter uma casa espírita aberta, recebendo pessoas para comunhão com os espíritos. Mesmo assim, terminando a minha fala, está difícil. Mesmo assim, viver neste planeta está dolorido. Mesmo assim, vivenciar a dor do teu corpo físico está complicado. Mesmo diante de tudo que falamos hoje, você está com vontade de desistir do caminho. Ouça com todo o carinho que você puder essa palavra de fechamento aqui, que está na Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 18. Palavras de Paulo de Tarso, o apóstolo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que os bons espíritos me ajudem você na sua caminhada. Que a sua semana seja de uma nova trajetória. Que respostas que você precisa e que eu preciso venham através da intuição do bem à tua mente.
Que decisões que você precisa tomar sejam melhores pensadas nesta semana. E o que você hoje trouxe aqui para este ambiente, decidido a fazer, ainda não faça sem a prece e sem a intuição no teu caminho. Que os obsessores não se aproximem de você com falsas intuições, mas que você e eu saibamos nesta semana a identificar os espíritos de luz, os nossos mentores, os seres do bem que atuam em nosso favor. Que em cada cômodo da tua casa possa existir uma única energia nesta semana, a energia do amor, que equilibra e que nos traz paz. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Gratidão.